Graça e paz, irmãos. Pela tônica dos louvores e da oração da Priscila, já sabem do que é que vamos tratar. A Nara. Graça e paz, Nara. Que bom te ver aqui. Nós vamos falar sobre a fé. Essa palavra pequena, mas que traduz um poder gigantesco. E abra a sua Bíblia e navegue. Nós vamos navegar pela Bíblia. Vamos ler. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Ela é poderosa. Então vamos ler. Vamos começar com um texto que está em Mateus. E eu procurei colocar os textos na ordem, de modo que a gente vai caminhando sempre para o final da Bíblia, tá? Para não retroceder, vai, volta, na sequência, para facilitar o nosso trabalho. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Pai querido, que o teu Espírito fale e revele aos nossos corações e à nossa mente a tua palavra. Conceda-nos a graça, ó Pai, de sermos sempre orientados, dirigidos, guiados pelo teu Espírito, e que a tua palavra venha fortalecer o teu povo, a tua igreja, que é o corpo vivo do Senhor Jesus. E te agradecemos pela obra da cruz, na qual o Senhor nos fez participantes, nos incluiu no corpo do Senhor Jesus Cristo, para que assim pudéssemos estar aqui hoje louvando e glorificando e cultuando o teu nome santo. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu contei aqui
que uma família entrou num dia de culto no templo e ouviu o pastor expor a mensagem desse texto que acabamos de ler. E a família se encontrava numa situação econômica e financeira muito difícil. E o casal chegou em casa, o marido perguntou para a mulher: tem aí mostarda aqui em casa? Tem semente de mostarda? Ela falou: tem. Então me dá uma semente. Pôs no bolso. Falei: eu vou andar com essa semente e todos os dias eu vou olhar para ela e vou dizer: se a minha fé for do tamanho dessa semente, nada me será impossível. Nada. E foi. Aí chegou no outro dia, semente minúscula, se perdeu. Ele falou: tem mais semente aí? Ela disse: tem. Então eu tive uma ideia. Mandou plastificar a semente e escreveu o texto bíblico: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, nada será impossível. E nos contatos, nos lugares que ele chegava, e todas as pessoas viam aquilo, se admiravam: nossa, que maravilha, uma mensagem de otimismo, de fé, de coragem, de ousadia. Ai, que bacana. E ele teve outra ideia: vou produzir souvenirs com esse texto bíblico e com a semente de mostarda, porque está na Bíblia. Eu vou produzir e vou vender. E começou a vender. E vendeu tanto que teve que abrir uma empresa, contratar funcionários, e as coisas foram de vento em polpa. A partir do quê? Da mensagem que ele ouviu, do que está escrito na Bíblia, pôs em prática e a vida dele mudou. E o que é que Deus não pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Jesus está dizendo aqui que nada vos será impossível. Porque nós temos um Senhor que é o Senhor do impossível. Que quando não havia nada, Ele fez tudo pela palavra. E hoje nós temos essa palavra escrita. Foi Jesus quem disse isso. Não foi alguém que escreveu, que pensou, que idealizou. Não, foi Jesus quem disse isso. Nada é impossível. E eu disse que coloquei os textos dentro de uma ordem crescente, de acordo com a Bíblia. Mas eu preciso ler dois textos que estão no Antigo Testamento e que tratam do assunto. Abacuque, capítulo 2. No versículo 4, ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pela fé. É interessante, porque nós lemos, ouvimos, louvamos, oramos, mas nem sempre acreditamos. Porque se eu vivo pela fé, eu não posso duvidar de absolutamente nada. E nada me será impossível. Por quê? Porque está escrito. Porque Deus falou que é assim. Porque Jesus disse que é assim. Não é olhando para mim, para os meus méritos e para as minhas condições. É olhando para a palavra. Nada te será impossível. Nada.
O justo vive pela sua fé. Eu não vivo pela fé do outro. Eu não vivo baseado no que o outro acredita, no que o outro pensa, no que o outro acha. Aliás, pesquisas comprovam que quando a gente tem a preocupação com o que o outro está pensando, nós estamos redondamente enganados. Porque a estatística comprova que 2% das pessoas efetivamente pensam. 2. Olha de 100, hein? 3% acham que pensam. E 95% pagam para não pensar. E a gente está preocupado com o que o outro pensa. Ele está pensando nada. E eu não vivo em função do que o outro pensa, do que o outro acredita, mas do que eu penso. E a Bíblia diz que eu vivo pela fé. Vamos ao outro texto do Antigo Testamento. Está no livro de Provérbios, no capítulo 23. No versículo 7, está escrito assim: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Ele está dizendo uma coisa, mas na verdade ele é outra. Ele é aquilo que ele imagina ser. O que é que você imagina ser? Porque nós pegamos o que está escrito aqui e aplicamos na nossa vida. O que é que você imagina ser? É isso que você é. Ah, já duvidou. Mas já duvidou. É exatamente o que você imagina. Eu imagino e tenho certeza que eu sou filho de Deus, transformado pelo poder dele, pela graça dele, pelo evangelho, pela palavra dele, que o Espírito dele me guia, e que tudo é possível para mim. Por quê? Porque ele diz na palavra que tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível, absolutamente nada. Não há uma coisa que eu possa dizer, mas isso aí não dá, isso aí não posso. Não, tudo é possível, é o que eu imagino. Assim eu sou, assim eu vivo. O justo vive pela sua fé. Como ele imagina, ele é. A afirmação do Senhor Jesus vai além. Ele não só reafirma, como garante que se não duvidarmos daquilo que estivermos pedindo em oração, será exatamente conforme dissermos. Vamos conferir lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Versículo 20 ao 24. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Precisamos ser honestos conosco mesmo, com nós. E eu preciso ser honesto comigo. Quantas vezes a gente ora e pensa assim, será? Já duvidou. Você já duvidou. E Jesus disse que tudo aquilo quanto pedirmos, crendo, não duvidando, já recebemos. Existe uma teoria que faz muito sentido,
que o universo, tudo aquilo que Deus preparou, que Deus fez, Ele já fez. E é para você, é para mim, Ele já fez. E Ele quer ser glorificado através da minha e da sua vida. O Espírito Santo quer se manifestar através de mim e de você. E como é que nós nos comportamos? Ah, mas eu acho que não é bem assim. Já duvidei. Mas será? Já duvidei. E a fé é o oposto da dúvida. É o oposto do medo. É o oposto da covardia. Fé. Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, nos criou, nos recriou em Cristo e nos dotou, deu para nós. Está à nossa disposição tudo quanto precisamos para viver neste mundo e para glorificar o nome dele. Mas nós é que ficamos assim, sabe, o braço curto? Ao invés de estender, a gente fica assim, mas será? Duvidando. E quando nós duvidamos, nós limitamos a ação e o poder de Deus. Agora preste atenção numa coisa que tem me inquietado nos últimos tempos. Não é isso que nós estamos lendo aqui? É. O que o diabo sopra no seu ouvido? Ó, cuidado. Isso não é bem assim. Mas como não é bem assim? Está escrito que é assim. Olha, cuidado. Não mistura as coisas. Eu não estou misturando nada. Eu só quero pegar o que está escrito aqui e colocar em prática. A exemplo da família que entrou, ouviu a mensagem, baseado no que ele ouviu, no que está escrito, ele foi produzir os souvenirs, a ideia veio, de onde veio? Do alto. Você ouviu, é verdade, faça isso. E a vida dele mudou. E o diabo quer fazer o quê? O contrário. Olha, cuidado, não é bem assim. Por quê? Porque o diabo não quer ver ninguém feliz, não quer ver ninguém bem, ninguém próspero, ninguém alegre. Mas Deus quer. Deus quer. Então vamos caminhar mais. Mateus, capítulo 9. Capítulo 9. Esse texto ficou marcado no dia que nós fizemos uma análise dele aqui num domingo pela manhã. Mateus capítulo 9, versículo 19 ao 22. 19 ao 22. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, ela não contava isso para ninguém, hein? Era para ela mesma. Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Já pensou se ela, naquela ânsia, naquele desespero, naquela angústia que ela acalentava, 12 anos, sofrendo de hemorragia, fosse perguntar a opinião dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, dos conhecidos, o que você acha? Se eu encontrar com ele e tocar nas vestes dele, será que eu ficarei curado? Ela não contou para ninguém. Ela não compartilhou isso com ninguém. O texto diz que ela dizia consigo mesma. A mente comanda. Olha minha alma, olha meu corpo, olha meu espírito. Se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E eu vou lá. E ela não ficou parada. Ela teve uma iniciativa, uma conduta, uma ação, e foi procurar Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Chama atenção, né? Porque Jesus não disse assim, eu te curei. Não foi isso que ele disse. Isso é a tua fé. Eu te curei. Não, a tua fé. Por quê?
Porque tudo que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. Tome posse, se aproprie, creia, coloque em prática. A palavra já está aqui. Ponha em prática. Mas como gosto daquela parábola de Mateus capítulo 7. Os dois construtores, os dois constroem as suas casas. Os dois. As tempestades vêm contra as duas, igualmente. E onde é que está a diferença? Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta ouvir, é preciso pôr em prática. O que ouve e pratica, a casa permanece inabalável. Agora, o que ouve e não pratica, a casa desaba. E Jesus disse: é grande a sua ruína, grande. Já está aí, tudo pronto. Deus fez tudo. É pela fé, o poder da fé, da ação, através da fé, movido pela fé. Faz a diferença. Fez a diferença na vida dessa mulher. Ah, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E Jesus olhou: a tua fé te salvou, te curou. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Versículos 22 ao 25. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Árvores andam. Jesus abriu os olhos dele, ele era cego. Não houve um milagre. E o que é que ele continuava vendo? Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Esse é o único texto da Bíblia, do Novo Testamento, que registra o fato de Jesus ter feito, operado um milagre em duas etapas. Nós já falamos sobre isso aqui. Em duas etapas. A primeira etapa, ele recobrou a vista, mas ele não via com perfeição. Ele tinha uma visão distorcida da realidade. Porque ele via homens como árvores, e árvores andando, e árvores não andam. Lembro das lições de ciência lá do primário, do infantil, né? Que a diferença do ser humano para a natureza, as árvores. Nasce, cresce, vive e morre, mas as árvores não andam. Lembro direitinho da lição. E o ser humano anda, árvores não andam. Aquele homem, apesar do milagre, ele tinha uma visão distorcida da realidade. E não é assim que muita gente vive? Com uma visão distorcida da realidade. Mesmo recebendo um milagre. Ele recebeu um milagre. Recebeu a cura da alma, recebeu a vida eterna, e está com uma visão distorcida da realidade. Então foi necessário, foi preciso Jesus operar o milagre pela segunda vez. E agora?
Aí ele passou a ver claramente e distinguia de modo perfeito. Eu às vezes brinco e digo que tem gente que não consegue distinguir uma formiga de um elefante. Uma formiga de um elefante. Não são iguais, mas para aquela pessoa não tem diferença. Há muita gente que caminha, que vive com a visão distorcida da realidade. E aí não pode progredir, prosperar, dizer que tem uma vida saudável, espiritual, emocional e física, porque a visão está corrompida, está distorcida. Ela está vendo o que não existe, ou não vê o que existe. Marcos, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Isso aqui me impressiona, me impressiona. A tua fé te salvou. Jesus poderia ter dito, diante dessas circunstâncias e das vezes que ele usou esse recurso linguístico, ele poderia ter dito: vai porque eu te curei. Não, vai, a tua fé te salvou. Porque ele é a cura, ele é a vida. E o que é que falta para nós? Acreditar. É a fé, porque ele já fez. A obra do Calvário ele já consumou. O que é que falta para aquele que não nasceu de novo ainda? Acreditar. É pela fé. Lucas, capítulo 7. Vamos caminhando aí, em direção ao Apocalipse. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele não falou para Jesus, não, hein? O cara pensou, né? Pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. O cara estava pensando em Jesus, vendo o pensamento dele, sabendo o que ele estava pensando. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize a mestre. Já pensou a hipocrisia, né?
O cara pensando a respeito de Jesus, fazendo mau juízo. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus lendo o pensamento dele, sabendo o que ele estava pensando. Olha, Simão, vou te dizer uma coisa. Dize, mestre. Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Que lavada, coitado do Simão. E numa dessas ele devia estar procurando um lugar para enfiar a cara, né? O que eu fui pensar em nem falar, só pensar. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Salva pela fé. Jesus não disse, olha, estou aqui, o seu Salvador, eu vou te livrar. Não, a tua fé. Você creu, você me viu, você ouviu e você creu. E você tomou a iniciativa da ação, prova da fé. É por isso que Tiago diz que fé sem obras é morta. Mostre as obras e eu com a fé te mostrarei as obras, as minhas obras. E você com fé sem obras não vale nada. Por quê? Porque as obras chancelam, autenticam, confirmam, validam a fé. É a prova da fé. Lucas 17. A partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Cada método, né? Com cada um, Jesus agiu de um jeito. Por que nós temos a impressão de colocar Deus dentro de uma redoma, de um quadrado, e olha, se ele não agir assim, eu não acredito. Como Tomé fez, né? Ou receber a notícia que Jesus havia ressuscitado. Se eu não ver e não tocar meu dedo, eu não acredito. A multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas que Deus tem de agir na nossa vida. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Olha aqui, os 10 leprosos com uma necessidade, com uma deficiência, com uma doença. Vão, caminhem. Nem questionaram, mas por que o senhor não vai curar a gente? E à medida que eles caminharam, eles foram curados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dos 10, um reconheceu. Quanta ingratidão dos 9, não? E quanta gente ingrata ainda hoje. Quanta gente ingrata que não reconhece o que Deus faz na vida dela. Não agradece pelo ar que respira, pela vida, pelo fôlego de vida. Não agradece. Murmura. Blasfema contra Deus. Eu não estou falando do mundo, não. Estou falando de gente dentro da igreja, hein? Não estou falando dessa igreja, estou falando das igrejas de um modo geral. Chamado povo de Deus, os crentes ou cristãos. Não agradece, não reconhece. Aquele leproso reconheceu. E Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. Agora Lucas 18. A partir do versículo 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel... Não, esse texto nós lemos em Mateus. Lemos. Já lemos. João capítulo 15. Versículos 7 e 8. Agora vamos pegar isso aqui, que a gente conhece o texto aqui, de cor e salteado, esse texto. Mas vamos prestar atenção num detalhe aqui. Ó. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Qual é a atenção que nós devemos ter para aquilo que está escrito, a mensagem do texto? Cristo vive em mim, eu estou nele e ele em mim. Aí ele diz: peça o que quiser, que meu Pai será glorificado. E qual é a nossa atitude diante disso? Diante das circunstâncias e das situações da vida. Nós esquecemos disso. Aí nós não olhamos para a palavra, para o que está escrito, e olhamos para as circunstâncias. Lembram Pedro, quando Jesus mandou que ele saísse do barco e andasse por sobre as águas? E enquanto ele estava com o olhar fixo na pessoa de Jesus, ele andou. A hora que ele começou a reparar na força do vento, na turbulência das águas, ou seja, desviou o olhar do foco, ele começou a afundar. Não é assim a vida? E aqui Jesus está dizendo: olha, meu Pai quer fazer, executar na sua vida através de você, para que Ele seja glorificado. E o diabo vem e diz assim: não, isso não é para você. Não, isso não é bem assim. E tira a glória de Deus. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Qual é a mensagem do Evangelho? Cristo foi à cruz,
e atrair os pecadores no corpo dele, para trocar a natureza adâmica, pecaminosa, para implantar o novo coração, a natureza divina, para colocar esta nova criatura agora em comunhão com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí ele está dizendo aqui, e ela é passada de fé em fé. Eu recebi, ouvi, não sabia, foi assim que aconteceu? Foi, então eu creio, eu não duvido. E eu ponho em prática na minha vida, e as coisas mudam. Deixei de ser uma velha para ser uma nova criatura. Deixei de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Deixei de trilhar o caminho do inferno para agora caminhar rumo a Jerusalém celestial. Ah, por que você está dizendo tudo isso? Porque está escrito, pela fé. A tua fé te salvou. É pela fé. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isso é fé. Eu creio. Não existia nada e ele fez tudo pela palavra. Eu creio. Ela me convence, o Espírito Santo me convence. Trazer à existência. O que é que você imagina na sua alma? Ah, mas eu não vejo. Traga à existência. Sabe por quê? Ele já preparou. É o próximo texto bíblico, vai mostrar isso para nós, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Opa, eu creio, então eu sou salvo. A tua fé te salvou. E isto não vem de vós, retirou o mérito humano. É dom de Deus, é um presente que Deus dá e deu. Creia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui me fala muito. Deus não vai preparar, Ele já preparou. Ele não vai preparar nada para que eu execute, Ele já preparou. As boas obras, onde elas estão? Como elas são? Quais? Pela fé, traga à existência. Senhor, traga à existência aquilo que eu ainda não vejo, mas eu creio. É pela fé. O justo vive pela fé. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas a situação está muito difícil, né? As coisas estão muito complicadas. Meu Deus, não diga assim, não pense assim. Quem é o seu Deus? Quem é que está acima das circunstâncias, da vida e da morte? Quem? É comprovado cientificamente que quando nós alimentamos pensamentos negativos, o corpo enfraquece. Quando nós alimentamos pensamentos positivos,
ganhamos força, que você não sabe de onde vem. Vem de Deus. E da mente sadia, saudável, não do pensamento negativo, não do pessimismo. E o mesmo espaço que nós utilizamos no cérebro para as coisas ruins e para as coisas boas, é o mesmo espaço. Então vamos aproveitar e utilizar para as coisas boas, positivas, otimistas, com fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois te admoesto que reavives... Está certo, capítulo 2? É o 1. Eu marquei 2 aqui, é o 1. Capítulo 1. Percebi que tinha algum... Capítulo 1, está certo? Versículos 6 e 7. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Olha, já existe o dom, ele já deu. E nós começamos, a estudar sobre os dons e os talentos. Ele já deu. Reavive. Olha, um dos livros que eu li é Ative. Aperte a teclinha ali, ative o seu cérebro. Já está aí, ele já deu. Reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Domínio próprio, equilíbrio, fruto do Espírito Santo, amor de Deus que é derramado no coração do regenerado, ousadia, coragem, que são sinônimos de fé e não de medo ou de covardia. Ele já fez, ele já deu as boas obras, ele já preparou. O que é que está faltando? Onde é que está o problema? Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é que você está esperando na sua vida? Lembro de um texto de Jó, que diante do sofrimento dele, ele disse assim: aquilo que eu mais temia aconteceu. Quando você teme o pior acontece. Quando você espera pelo melhor, o melhor acontece. A vida é assim. E não vai mudar, é igual para todo mundo, tá? Mas o fulano teve sorte. Ele não teve sorte, não. A sorte é igual para todo mundo. Ele foi atrás, ele correu, ele acreditou. Primeiro ele acreditou, ele sonhou, ele mentalizou, idealizou, e depois ele pôs em prática. E falou, isso vai ser uma realidade na minha vida. E se torna realidade na vida daquele que acredita. Porque nada é impossível ao que crê. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, traga à existência. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Eles fizeram o que fizeram porque eles já viram realizado. Porque eles acreditaram no que Deus falou. E eles caminharam, crendo. Esse capítulo 11 de Hebreus mostra isso. É um desfile, a chamada galeria dos heróis da fé. Viveram pela fé, crendo. E aquilo se tornou realidade na vida deles. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora eu quero concluir lendo aqui um pequeno texto deste livro que é fantástico. Recomendo. Li pela segunda vez, alguns anos atrás e agora. O Poder do Pensamento Positivo. É um pastor americano, Norman Vincent Peale, e ele escreve aqui o seguinte,
Vejam se de repente nós não estamos impregnados da mesma mentalidade. Mas ele percebeu e corrigiu a rota. Ele diz assim: houve um tempo em que eu alimentava uma ideia tola. Eu julgava que não havia relação alguma entre vida espiritual e a prosperidade. Que quando se falava sobre vida espiritual, não se devia relacioná-la com realizações materiais, e que ela se ligava apenas a questões de ordem espiritual, moral e de valores sociais. Eu acho que tem muita gente do nosso meio com essa mentalidade. Não fala dessas coisas. Eu ouvi isso aqui. Não fala disso aqui, não. Mas está na Bíblia. Estou lendo os textos. Tudo é possível que crê. Deus chamou Josué e falou: Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, porque vai acontecer com você uma coisa. Onde você puser a planta do teu pé, ali eu vou abençoar e você vai prosperar. O Salmo de número 1. Feliz é aquele que medita na palavra do Senhor. Ele é feliz. Tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Então isso não vale para mim? Vale. Vale para você? Vale. Não vale para os dias atuais? Vale. Olha a mentalidade dele, do pastor. Ele pensava assim. Mas agora, compreendo que este ponto de vista limita o poder de Deus. Então Deus está assim, preparou o universo, preparou tudo. Filho, eu quero te abençoar. Eu quero que você seja uma pessoa feliz e próspera e desfrute da vida abundante que o meu filho veio trazer. Aí nós estamos com isso aqui chama-se crença limitante. Eu limito o poder de Deus na minha vida quando eu penso assim. Estou limitando. Não, Senhor, aqui não. Aqui nós não vamos misturar as coisas, Senhor. Então, compreendo que tal ponto de vista limita o poder de Deus e o desenvolvimento do indivíduo. A pessoa não desenvolve, fica ali marchando, marcando passo, patinando, não sai do lugar. Por quê? Por conta da mente. A mente. A visão do cego lá de Betsaida. O que você está vendo? Árvores andando. Não, sua visão está distorcida. Árvores não andam. Vamos corrigir a visão? A vida espiritual, ou o mundo espiritual, ensina-nos que há uma tremenda força de Deus no universo e que esta força pode residir na nossa personalidade. É a força que tem o poder de vencer todo o derrotismo e fazer com que uma pessoa paire acima das situações difíceis da vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível ao que crê. Eu lembro que na minha adolescência eu li um livro, Og Mandino, o autor. Título do livro: O Maior Vendedor do Mundo. Não sei se eu já contei aqui. O que ele vai vender? Gravatas. Já pensou saindo na rua de casa em casa vendendo gravata? Quem vai comprar gravata? Começa por aqui, não é? Vai ser muito difícil vender gravatas. Quantas pessoas usam gravatas? E de porta em porta. Não tinha internet, né? Você não podia construir um site e vender pelo site. Aí ele falou: eu vou vender gravatas e eu vou me tornar o maior vendedor do mundo. Hoje eu vou vender uma. Amanhã eu vou vender 2. Depois eu vou vender 4. Ele vai numa progressão geométrica. 8, 16, 32, 64. Depois eu vou montar a minha fábrica para produzir gravatas. É a mentalidade. É a visão. É a fé. É a convicção. Aí ele diz aqui o seguinte, ó. Vimos a demonstração da energia atômica dos átomos. E sabemos que essa assombrosa
e formidável energia que existe no universo reside no espírito humano. Deus pôs aqui, pôs aqui. Nós temos uma arma potente, poderosa, a nossa mente, o nosso cérebro, a fé, a oração, tudo isso está à nossa disposição. E como é que a gente vive? Como é que a maioria vive? Nada na terra supera o espírito em força potencial. O indivíduo normal tem capacidade de fazer grandes realizações. As pessoas de sucesso na vida, as pessoas que triunfam, que triunfaram e triunfam na vida, que têm êxito na vida, elas não começaram lá de cima, elas começaram de baixo. Elas tiveram uma ideia, elas puseram a ideia em prática, olha a prática, em movimento, em ação, elas batalharam, trabalharam, se prepararam para que aquilo se tornasse possível. É assim para todo mundo, não muda para ninguém, é igual. Eu gostaria de ler mais aqui, mas o tempo não nos permite, eu só vou ler o finalzinho, porque aqui é o seguinte, tudo que nós falamos, tudo é possível, Agora, sabe como é, quando é e com que medida você vai receber? Preste atenção. Faça constantemente as suas orações, dando-lhe sempre a força de ação de graças, dando graças a Deus. Na suposição de que Deus lhe está dando coisas maravilhosas. Efésios 3, 18 a 20, não é? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se assim Ele quiser, certamente você vai receber. Deus, agora preste atenção, Deus lhe dará apenas as bênçãos segundo a sua fé. Senhor, eu não tenho fé para receber isso. Você não vai receber. Senhor, a medida da minha fé é para receber as bênçãos que o Senhor tem para me dar. Você vai receber. Isso não é para mim. Você não vai receber. Ele deseja dar-lhe grandes coisas, mas ele não poderá fazê-lo receber mais do que aquilo em que você tem fé. Palavra de Jesus, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Deus não vai dar mais do que a nossa fé pode receber. O segredo de uma vida melhor e de êxito está em repelir os pensamentos doentios. Substitua-os por novas ideias impregnadas de fé. De uma coisa esteja certo: o influxo de novos pensamentos fará de você um novo homem e lhe dará uma nova vida. Amém? Se orares, porém, Senhor,